Hoje eu trouxe mais um vídeo onde todos pensavam que o nosso herói era uma pessoa muito fraca, até que ele desperta um poder lendário. Esse anime segue a vida de um garoto chamado Nemo. Ele estava prestes a ingressar na Academia Mágica quando a sua vida sofre uma reviravolta. A sua aldeia é atacada por criaturas monstruosas e, consequentemente, depois de alguns eventos, ele acaba despertando o seu poder. Depois que isso acontecer, ele vai entrar para uma academia e vai se tornar parte dos 7 cavaleiros para lutar contra os monstros e salvar o mundo. A história começa com a Faria, a presidente da academia e líder dos 7 cavaleiros, em uma missão para salvar as vilas que estão sendo atacadas e também para procurar novos candidatos para a academia. Ela chega a uma das cidades, mas a encontra completamente deserta e em ruínas. Ela se sente culpada por não ter conseguido salvar a cidade ou qualquer um dos seus habitantes. Então, o máximo que ela pode fazer é cantar uma música triste para aqueles que já se foram. A Ellen, a assistente da Faria, aparece e a informa de que não há sobreviventes. Sem outra opção, ela deixa a cidade e embarca em um trem, na esperança de salvar pelo menos a próxima aldeia. Durante a viagem, a Ellen avista pela janela um outro vilarejo que está em chamas e o local está completamente tomado pelo caos. As duas decidem ir até lá para proteger os aldeões e, com sorte, encontrar um novo candidato. Quando chegam lá, elas encontram o Nemo, que testemunha uma cena aterrorizante. Criaturas monstruosas estão devastando sua aldeia, atacando e devorando as pessoas para aumentarem seus números. Enquanto observam as criaturas se multiplicarem ao consumirem os aldeões, o Nemo tenta fugir desesperadamente. Ele corre até a estação e se esconde, torcendo para que um trem chegue e o leve para longe dali. Mas, infelizmente, ao invés do trem, monstros aparecem. Ele tenta escapar, mas logo se vê cercado pelos monstros, o que o deixa completamente sem saída. Nesse momento, um trem chega à estação, e no momento exato, a Faria surge. Ela dispara um raio azul e entra em combate, atacando os monstros. E quando um monstro está prestes a atacar o Nemo, a Faria o empurra para o lado, salvando completamente sua vida. Ela lança mais ataques de raio. No entanto, ela logo percebe que sozinha ela não poderá derrotar todas essas criaturas. Então, ela ativa o seu poder de sucessão e se transforma em sua forma de herói. Com esse novo poder, ela ataca os monstros com seus poderosos trovões, salvando o Nemo mais uma vez. Em seguida, ela se aproxima dele e, ao notar seu uniforme, ela pergunta se ele é um estudante da Grand City Academy. Ele confirma e a Faria se apresenta, expressando o quanto está feliz por pelo menos ter conseguido salvá-lo. Ela o leva consigo e os dois embarcam no trem e deixam essa aldeia destruída para trás. Durante a viagem, ela lhe serve café e lanches, e enquanto conversam, a Faria informa que 5 outros vilarejos já foram consumidos pela escuridão. O Nemo pergunta a ela sobre o poder que ela usou, e ela explica sobre o herói Unomiya, que enfrentou os seguidores do deus da destruição durante a era da grande escuridão para salvar o mundo. Ela explica que os heróis foram escolhidos por Deus para proteger o mundo, e que sucessores como ela exercem os poderes dessas figuras lendárias. A Faria enfatiza que, como estudante da Academia Grand City, tanto ela quanto ele têm o dever de proteger o mundo daqueles que desejam espalhar o mal. A conversa é interrompida quando um monstro, dessa vez muito maior, ataca o trem, fazendo com que ele saia dos trilhos. Na sequência, o Nemo encontra a Faria ferida e percebe que ela se transformou em sua forma de heroína para salvá-lo. Apesar de seus ferimentos, a Faria se levanta pronta para enfrentar o monstro. Ela ataca a criatura e rebate o ataque dela com o seu raio, mas fica claro que ela já atingiu seu limite e não pode fazer muita coisa. Mas, sendo a heroína que é, ela decide se sacrificar criando uma barreira protetora e pede para que o Nemo leve a Ellen com ele e fuja. No entanto, o Nemo se recusa a deixá-la sozinha e, de repente, a sua carta Grand City brilha e, para sua surpresa, ele a toca e é transportado para um jardim místico, onde ouve a voz de uma deusa chamada Ceres. A deusa lhe pede um desejo e o Nemo expressa sinceramente o seu desejo de ter poder para proteger a Faria, até mesmo prometendo sua vida por ela. A Ceres concede o seu desejo e o seu cartão volta a brilhar em roxo. De repente, uma figura misteriosa aparece diante dele, reconhecendo que o Nemo de certa forma é parecido com ele. Logo em seguida, o Nemo ganha os poderes da sucessão e essa pessoa misteriosa é o herói que compartilha seu poder com ele. Ele então é levado de volta à cena de antes, onde ele vê a criatura monstruosa quase rompendo a barreira da Faria. Então, com sua determinação e o poder recém-adquirido, ele a resgata, transformando sua mão em uma espada mágica. A Faria fica chocada ao ver isso, e seu herói, que é uma mulher chamada Enomiya, se materializa diante dela, pedindo para que ela confie no Nemo. Ele continua atacando o monstro com sua espada mágica, mas a criatura se multiplica. Então, com grande determinação, o Nemo extermina os monstros, enquanto a Faria o observa com admiração. Ele então pega a arma que o monstro havia jogado para longe antes e a entrega para ela, e juntos eles lutam contra o monstro. Primeiro, o Nemo prende o monstro, transformando sua mão em uma corrente e o mantém no mesmo lugar, dando a Faria a oportunidade perfeita para usar o
seu ataque relâmpago definitivo para acabar com a criatura. No dia seguinte, ela o leva para a Academia Grand Seed. A Ellen, que estava com eles, se afasta ao chegar para poder cuidar da papelada, e o Nemo pergunta sobre isso, e a Faria explica que os documentos são para o trem quebrado, o que imediatamente o faz se sentir culpado. No entanto, ela lhe diz que a sua vida é mais importante do que um trem. Nesse momento, um rapaz chamado Joey aparece correndo, segurando um enorme carrinho. A Faria pergunta a ele sobre o conteúdo, e o Joey explica que ela contém um dragão que ele derrotou. O Nemo parece perdido, então a Faria apresenta o Joey como o sucessor do herói do gelo ardente, que orgulhosamente declara ser o mais forte entre os 7 cavaleiros. Mais tarde, a Faria convoca uma reunião com o conselho estudantil para apresentar o Nemo a eles. Ela surpreende os membros ao anunciar que ele é o novo membro dos 7 cavaleiros. A entrada do Nemo nas fileiras dos 7 cavaleiros é recebida com ceticismo, e os outros membros expressam suas preocupações. No entanto, a Faria fica ao lado dele, contando como ele fez contato com o herói que salvou sua vida. Ela diz a todos que a Unomiya lhe disse para confiar nele, e os outros ficam intrigados com os incríveis poderes do Nemo, que parecem ter se manifestado sem nenhum tipo de treinamento formal, e por isso eles acabam concordando em deixá-lo se juntar aos 7 cavaleiros. A Faria sugere que o Joey tome o Nemo sob sua proteção e também lhe apresente a academia. Eles começam, e o Joey lhe mostra a estátua de um ex-membro dos 7 cavaleiros, explicando que eles herdaram seus poderes desses heróis e que eles devem usá-los para salvar as pessoas dos monstros. O Nemo fica pensativo e começa a fazer perguntas sem sentido algum. Então, antes que a conversa fique muito filosófica e pesada, uma garota os interrompe. Ela se apresenta como Sofia, que eu vou chamar só de Sophie. Ela é a bibliotecária e esclarece ao Nemo sobre a rica história da academia. Ela explica que a biblioteca abriga as memórias dos heróis do passado e que os alunos formam contratos com cartas de heróis, mas isso só costuma acontecer depois de um treinamento rigoroso. Ela também comenta que o Nemo é uma exceção, pois ele encontrou seus poderes através do destino. A Sophie então se volta para o Joey e o elogia pelo seu feito notável ao derrotar um dragão, e logo em seguida ela vai embora. Depois disso, o Joey leva o Nemo ao refeitório e a vários outros lugares. Quando o dia chega ao fim, ele mostra o seu dormitório e vai embora. Porém, ao abrir a porta, o Nemo tem uma surpresa inesperada. A Faria está lá dentro. Ela explica que ele ficará no dormitório da presidente e que ele dividirá o espaço com ela e a Ellen. O Nemo fica profundamente comovido e honrado com essa decisão, e no dia seguinte, ele começa suas aulas na academia. Em uma das aulas, ele aprende sobre a história dos 7 cavaleiros e como eles lutaram contra o maligno deus Nestra, obviamente para proteger o mundo. Após a aula, ele conhece um dos atuais membros dos 7 cavaleiros, o elfo chamado Gareth. Ele lhe entrega uma poção e pede para que ele a leve ao laboratório de alquimia. O Nemo aceita a tarefa e parte para entregá-la. Ele entrega a poção a uma aluna da academia, que explica que se trata de um elixir dos elfos. O Joey então chega e começa a zombar do Nemo, chamando-o de garoto de recados. No entanto, de repente, eles ouvem um estrondo vindo de cima e correm para investigar. Eles descobrem que o dragão que o Joey havia derrotado se libertou de sua prisão de gelo e está prestes a atacar a Sophie. Sem hesitar, o Joey entra em ação, determinado a derrotá-lo novamente. Ele ativa a sua sucessão e assume sua forma de herói e ataca o dragão. O Nemo recebe a missão de ajudar a Sophie e os demais a irem para um local seguro, enquanto Joey continua a luta. Ele usa sua lâmina de gelo e corta o dragão ao meio, mas para sua surpresa, o monstro sobrevive e ainda sofre uma mutação, transformando-se em um dragão de 2 cabeças. O herói do Joey aparece e explica que a transformação se deve à influência do poder dos monstros, que está o tornando cada vez mais forte. O dragão lança poderosos raios contra o Joey, raios esses que ele mal consegue se esquivar. Nesse momento, o Nemo decide agir e se junta à batalha. O Joey pede para que ele chame a Faria, mas o Nemo, por lealdade e senso de dever, se recusa a recuar. Ele pega uma faca que encontra no chão e usa sua sucessão, transformando sua mão em correntes para prender o dragão. Em seguida, ele o atinge com a faca e pede para o Joey congelar rapidamente o monstro. O Joey ataca o dragão no mesmo ponto onde o Nemo o atingiu, usando o seu ataque de coração de gelo para congelá-lo. Porém, o gelo começa a afetar o Nemo também. O Joey pede para que ele se afaste, mas o Nemo se recusa, pois ele sabe que se sair agora, o Joey não conseguirá congelar totalmente o dragão. Nesse instante, o herói do Nemo se materializa diante dele e revela que, apesar de estar morto, o dragão continua se movendo devido à influência do poder Pisces. Por isso, ele pede para que o Nemo finalize o monstro. Ao mesmo tempo, o herói do Joey também aparece e aponta para o núcleo do dragão, que está se regenerando. Com essa informação, o Joey desfere um golpe preciso no núcleo do monstro, destruindo-o de uma vez por todas. Após a batalha, o Joey se abre com o Nemo sobre o seu passado. Ele revela que seu pai, um antigo sucessor, se sacrificou para proteger uma cidade. Agora, o Joey quer se tornar ainda mais forte que o seu pai e continuar seu legado.
legado. Tudo isso para que ele possa proteger outras pessoas também. O Nemo acha essa história linda e aceita com alegria a amizade oferecida pelo Joey. No dia seguinte, a Faria realiza uma reunião dos 7 cavaleiros e levanta a questão de que muitas criaturas estão se tornando distorcidas devido ao poder crescente dos Pisces, que também é um termo que eles usam para nomear esses monstros. O Garrett teoriza que os monstros remanescentes se reagruparam e iniciaram ataques em grande escala. A Faria informa que eles têm apoio financeiro de vários países e que cabe a eles deter essas criaturas e salvar o mundo. Após a reunião, ela convida calorosamente todos para uma refeição que preparou. O Nemo fica animado, ansioso para experimentar a comida dela. No entanto, os outros parecem hesitar. O Joey comenta que esse prato em particular é o único conhecido pela presidente, o que cria um clima estranho entre o grupo. Mas o Nemo começa a comer a refeição, claramente a apreciando. Todos ficam surpresos ao vê-lo comer com tanto entusiasmo. E vendo isso, a Faria traz ainda mais comida. Após a refeição, todos saem, exceto a Faria, e eles comentam sobre o apetite bizarro do Nemo, deixando constrangido. O Garrett o elogia por ter lutado ao lado do Joey e derrotado o dragão, e eles continuam conversando por um tempo, fazendo com que o Nemo se sinta feliz por fazer parte do grupo. Mais tarde, ele se encontra com a Sophie, que o informa que ele é o assunto do momento entre os professores, e ela expressa seu otimismo em relação ao seu potencial. Mais tarde, enquanto dorme, o Nemo sonha que ele e seu herói estão presos em um prédio em chamas. Antes que possa perguntar ao seu herói sobre essa visão, ele acorda de repente com uma batida na porta. Ao abrir, ele encontra a Faria, que o informa que eles precisam partir para uma missão. Os 7 cavaleiros embarcam em um dirigível para resgatar as vilas e as cidades que foram engolidas pela escuridão. A Ellie informa ao grupo que quando o exército não consegue lidar com a situação, eles solicitam reforços para os heróis. A cidade para onde eles estão indo está em ruínas e caótica por conta dos monstros. O local está repleto de habitantes feridos e mortos. E é assim que eles chegam, os 7 cavaleiros começam a agir, ativando o seu poder e se transformando em heróis para lutar contra os monstros. A Faria salva um aldeão de um monstro e elimina a criatura. Ela pede a Ellen que evacue os habitantes para um local seguro, enquanto o restante dos 7 cavaleiros enfrenta os monstros. O Garrett usa sua espada das trevas para eliminar um grupo de monstros. A Shirley ataca os monstros com várias espadas, e quando isso não parece surtir efeito, ela usa um ataque especial, criando um tornado de chamas roxas para destruir os inimigos. O Gildan luta bravamente contra os monstros, mas o seu herói o alerta de que seu poder mágico está diminuindo. Mesmo assim, o Gildan continua atacando e consegue cortar uma das cabeças de um monstro. No entanto, o monstro revida com seus tentáculos e o lança pelos ares. Ele cai perto do Joey e do Nemo. Eles pedem que ele descansem enquanto se preparam para enfrentar mais monstros. Rapidamente, o Nemo prende o monstro com suas correntes e o Joey aproveita para desferir um ataque de gelo poderoso. Assim, os 7 cavaleiros conseguem eliminar todas as criaturas e salvar os habitantes dessa cidade. Após a intensa batalha, a Sophie cuida dos ferimentos do Gildan e depois ele foge para a floresta para treinar. Mais tarde, o Joey e o Nemo conversam sobre os eventos do dia e o Joey confessa que se sente culpado por ter tratado o Gildan como um fardo durante a luta. Ele revela que o Gildan é o príncipe de um reino e que muitas pessoas depositam grandes esperanças nele. Enquanto isso, a Faria apresenta o seu relatório sobre a batalha ao conselho e um dos membros a informa que os monstros atualmente têm rompido barreiras que antes eram inquebráveis. O conselho confia a ela a responsabilidade de ficar no olho no Nemo, e após a reunião, a Faria e a Ellen conversam sobre suas responsabilidades. Até que do nada, a Shirley aparece, trazendo notícias urgentes sobre o Gildan. Ao mesmo tempo, o Joey e o Nemo, após ouvirem um barulho alto, chegam ao local e encontram o Garrett lutando contra um monstro. Mas, para surpresa deles, eles percebem que o monstro na verdade é o Gildan, que foi possuído. E isso só aconteceu porque ele ultrapassou os limites do uso de sua magia. Agora, o Joey se prepara para acabar com a situação de uma vez por todas, tentando matar o Gildan. Mas o Nemo intervém no último segundo. O Gildan ataca o Nemo, e isso faz com que o Garrett reaja rápido e ataque o Gildan para protegê-lo. O Joey insiste que não tem outra escolha a não ser acabar com o Gildan, pois ele é seu amigo e não quer vê-lo sofrer ainda mais. Mas o Nemo impede que ele faça isso, dizendo que tem uma ideia. Essas palavras desencadeiam uma série de lembranças na mente do Gildan, que tenta lutar contra a escuridão dentro dele, mas não consegue e continua atacando seus amigos. O Nemo age rápido e o prende com suas correntes, pedindo para que ele não desista. O Joey aproveita a oportunidade e usa sua lâmina de gelo para imobilizá-lo por um instante, dando tempo para que eles encontrem um tempo de livrá-lo da escuridão. No entanto, o Gildan consegue se libertar do gelo e, percebendo a situação crítica, ele pede para que eles acabem com sua vida antes
antes que ele seja totalmente consumido pela escuridão. O Nemo, porém, recusa essa ideia, afirmando que não podem fazer isso porque ele é um amigo, dizendo que ele mesmo já falou para todos darem risada quando as coisas ficassem difíceis. Com esse incentivo, o Gildan decide lutar contra a escuridão dentro dele, e com seus esforços combinados, os cavaleiros conseguem libertá-lo do controle do monstro e salvá-lo. Quando tudo termina, o Gildan expressa sua sincera gratidão ao Nemo, e os dois caem exaustos no chão. O Joey então se aproxima e pede desculpas ao Gildan por tê-lo tratado como um fardo, mas o Gildan o tranquiliza, dizendo que não há problema. No dia seguinte, o Nemo acorda e encontra a Faria cuidando dos seus ferimentos. No entanto, ao tentar se levantar, ela acaba caindo sobre ele. Aquela típica cena que sempre acontece. Ela informa que ele dormiu por muito tempo depois de ter gasto tanta energia para salvar o Gildan. O Nemo então pergunta sobre a condição dele, e a Faria o tranquiliza, dizendo que ele está bem e que na verdade acordou muito antes dele. Mas antes que o Nemo tente sair da cama, a Faria o empurra para que ele continue descansando, afirmando que vai cuidar dele até que ele esteja totalmente recuperado. Enquanto isso, o Joey está cuidando do Gildan, que está reclamando do ambiente monótono e da falta de garotas por perto. O Gildan então brinca, dizendo que está com inveja do Nemo, já que a Faria está cuidando dele pessoalmente. O Garrett corta essa conversa e pergunta ao Gildan se ele se lembra do que aconteceu durante a sua possessão. O Garrett explica que, embora possessões aconteçam, é raro que ocorra com alguém como Gildan. Isso levanta a suspeita de que alguma força externa pode ter causado isso. Eles discutem a possibilidade de haver alguém infiltrado na academia, pois até mesmo o dragão que o Joey havia derrotado voltou à vida de forma muito estranha. De repente, um grito da Faria interrompe a conversa. Eles correm para ver o que está acontecendo e encontram ela em pânico sozinha. Ela está tendo sérios problemas para cozinhar e, sem saber como reagir, ela joga um balde de água enorme no fogão. O Nemo tenta acalmá-la, mas ela simplesmente diz a ele para voltar a dormir. E depois dessa batalha intensa contra o fogão, ela finalmente entrega ao Nemo o único prato que ela conseguiu preparar e também pede desculpas pela sua péssima culinária. O Nemo, querendo deixá-la feliz, afirma que gostou da comida. Nesse momento, um gato fofo aparece e começa a se esfregar na perna da Faria. Meio sem jeito, ela revela que este é o seu animal de estimação. O Nemo tenta acariciar o gato, mas a criatura não gosta e foge. Depois disso, a Faria leva o seu papel de enfermeira ainda mais a sério, fazendo de tudo para cuidar do Nemo, mas acaba exausta e desaba de cansaço. Infelizmente para ela, a Ellen chega e a lembra de que ela tem obrigações a cumprir. A Faria então se despede, avisando ao Nemo para continuar descansando, mas assim que sai do quarto, o desmaio vem com força. Depois disso, o Nemo pergunta para Ellen por que a Faria está gastando tanto tempo cuidando dele, mesmo estando sobrecarregada. A Ellen simplesmente sorri e responde que essa é a natureza da Faria. Ele continua a perguntar sobre a Faria, e a Ellen lhe diz que a Faria sempre foi assim, querendo proteger a todos com os poderes de herói. A Ellen então informa que ele é especial para a Faria, porque ele é o único sobrevivente de sua cidade, e a presidente se arrepende de não ter conseguido salvar toda a cidade. Mais tarde, a Faria e os meninos visitam o Nemo. O Nemo pergunta ao Gildan se ele se recuperou, e ele lhe diz que está bem. O Gildan então começa a zombar dele, chamando-o de animal de estimação da Faria. O Garrett então entrega ao Nemo uma pasta fedorenta, chamando-a de remédio de cura dos elfos. Eles continuam conversando e jogando cartas para passar tempo. O Nemo perde 3 vezes seguidas, tornando-se o coringa do grupo. Então seus amigos comentam, em tom de brincadeira, que ele deveria pedir a ajuda do seu herói da próxima vez. Isso deixa o Nemo subitamente triste, pois ele não consegue se comunicar com seu herói. Eles ficam surpresos ao ouvir isso, e o Joey sugere que ele busque um tipo de orientação com a Sophie, a bibliotecária. De repente, a Shirley chega e os repreende por estarem relaxando quando há tarefas mais importantes a serem feitas. Ela expressa sua decepção com o fato deles ficarem brincando, ao invés de pensarem no futuro do mundo, e sai da sala irritada. Ela então os escuta do lado de fora e fica sabendo da luta do Nemo para se comunicar com o seu herói. Mais tarde, o Nemo e a Faria dão um passeio pelo corredor, e quando o gato dela se aproxima deles, ele tenta pegá-lo, mas o gato foge, e a Faria confessa a ele que animais de estimação não são permitidos nesse dormitório. Então eles correm atrás do gato na esperança de pegá-lo, mas o gato os leva até a Shirley. Eles rapidamente fingem fazer exercícios para escapar dela e depois continuam a perseguição ao gato, o que os leva a ter ainda mais problemas. O gato então fica preso em um telhado, e eles vão até o telhado para salvá-lo, mas o telhado se quebra e o gato começa a cair. O Nemo pula do terraço e joga o gato para a Faria, mas ela ignora o gato e tenta salvá-lo. E enquanto os dois estão pendurados, ele pede para que ela se solte e se salve. Ela, porém, se recusa a sair do lado dele. Por fim, os dois caem, mas o herói do Nemo
intervém, garantindo a segurança deles. Depois de ver o Nemo tentar se sacrificar para salvar o gato se aproxima dele e começa a se esfregar nele. O gato se torna o seu novo companheiro e dorme com ele até mesmo durante a noite. A Faria conversa com o seu herói, que lhe diz que algo perigoso irá acontecer no futuro. Ele diz que somente os atuais 7 cavaleiros podem proteger coletivamente o povo. No dia seguinte, seguindo o conselho do Joey, o Nemo visita a biblioteca e confia na Sophie o seu desejo de aprender mais sobre a identidade e as habilidades do seu herói. Os dois embarcam em uma busca minuciosa por informações sobre o herói do Nemo, pesquisando na vasta coleção de registros da biblioteca. E infelizmente o esforço de ambos não deu nenhum resultado. E ela diz a ele que não há registro de nenhum herói que corresponda à descrição que ele deu. Ele fica desanimado ao ouvir isso, mas ela lhe garante que continuará a investigar em seu nome. Ao sair da biblioteca, o Nemo encontra uma garota de cabelo rosa, que pergunta quem ele é, e a Sophie lhe diz que ele é o novo membro dos 7 cavaleiros. Depois disso, vemos a Faria e o Nemo indo ao hospital, onde a Shirley mostra a eles um aluno do comitê disciplinar que se tornou a 4ª vítima do ataque de um monstro dentro da academia. Embora a Ellen tenha conseguido tratar a vítima com sucesso, ela revela uma marca de mordida no pescoço dele, e a presidente Faria lhe diz que esse pode ser um ataque de vampiro. Determinada, a Shirley diz a ela que assumirá a responsabilidade de capturar o criminoso e começa a tomar providências para lidar com o assunto, mas uma garota chamada Mina a impede, dizendo que ela está se esforçando demais, e a Faria concorda com ela. O Nemo se voluntaria para ajudá-la, e a Faria permite que ele a ajude. Mais tarde, a Mina se aproxima dele e agradece por ter concordado em ajudar o comitê disciplinar, já que restam apenas alguns membros, e depois de agradecer, ela vai embora. À noite, o Nemo se encontra com a Shirley, e eles começam a investigar o incidente. Ela pergunta se ele está escondendo alguma coisa, e ele começa a perguntar por que ela acha isso. Ela explica sua suspeita, dizendo que ela não o acha tão inocente quanto ele aparenta ser. Ela diz a ele que não se importa com seu segredo, desde que ele se esforce por todos, mas se ele estiver escondendo algo ruim, com certeza ela irá descobrir. Logo em seguida, ela deixa a investigação por conta dele, e por sugestão do Joey, ele vai até uma garota pedir artigos sobre vampiros, mas ela o informa de que os vampiros não são monstros e que eles não são comuns, assim como os elfos e os humanos. Ela pega um livro sobre vampiros e revela que eles podem transformar outra pessoa em um vampiro doando seu sangue, e também podem se reproduzir dando à luz. Ela lhe entrega o livro, antes de dizer que as chamas são a fraqueza de um vampiro. Logo em seguida, a Mina se junta a ele, e juntos eles saem para uma caminhada. No caminho, ela conta a ele sobre um boato de que a Shirley pode ser uma vampira, e diz que todos os membros do comitê disciplinar entraram em colapso depois de trabalhar para ela. Ela então começa a chorar, dizendo que esse boato é devastador para Shirley, que está trabalhando sem parar para pegar o criminoso. Em seguida, ela pede ao Nemo para ir com ela até a floresta, dizendo que gostaria de investigar por lá. Já na floresta, ela torce o tornozelo, e o Nemo sugere que eles levem lanternas, mas ela recusa rapidamente, alegando que isso iria alertar o criminoso. Eles seguem em frente e de repente testemunham algo chocante. Os rumores parecem verdadeiros, e a Shirley parece ser uma vampira, e ela estava prestes a beber o sangue da Ellen, mas a Mina acidentalmente pisa em um galho, alertando-a da presença deles, e a Shirley foge. O Nemo ativa o seu poder e começa a correr atrás dela, dizendo que acredita em sua inocência. Ele a confronta e pergunta se ela é uma vampira. A Shirley confessa que sim, mas quando ele pergunta se ela está por trás dos ataques, ela usa sua sucessão e se transforma em sua forma heróica. Ela ordena que ele saia do caminho ou irá eliminá-lo, mas o Nemo se recusa a sair do seu caminho. Então a Shirley começa a atacá-lo, enquanto o pergunta por que ele não está revidando. Ele responde que não quer lutar com ela, mas ela diz que é tarde demais. Então a Shirley revela como os vampiros foram perseguidos por muito tempo e como seu pai foi eliminado apenas por ser um vampiro. Ela conta que aonde quer que fosse, sempre era caçada e tratada como inimiga. Ela diz como estava feliz por ter encontrado a paz na academia, mas isso também acabou por conta dos rumores que a cercam. O Nemo diz que nem todo mundo a odiaria por ser uma vampira, e a lembra de que a Ellen estava tentando ajudá-la. Ele se oferece para manter o seu segredo a salvo, pois não quer que ela seja incomodada, e a Shirley o agradece. Em seguida, eles vão para um telhado e testemunham a Ellen sendo capturada pelos monstros. Eles começam a seguir as criaturas, e o rastro os leva até a Mina, que revela ser a mente por trás de todos esses eventos. Fica claro para todos que a Mina também é uma vampira, e ela foi a responsável pela morte de vários membros do comitê disciplinar. Tudo fazia parte de um esquema para encurralar a Shirley, e agora a Mina também capturou a Ellen. Com um simples estalar de dedos, a Mina ordena que os monstros ataquem o Nemo, mas a Shirley intervém e o ajuda a derrotá-los. A Mina revela que está trabalhando para os monstros e propõe
propõe a Shirley que abrace um novo mundo dominado pela escuridão e viva em um reino onde os vampiros possam prosperar em harmonia. Mas a Shirley rejeita a proposta sem hesitar, reafirmando sua lealdade aos seus amigos e aliados. A Mina, então, usando sua velocidade impressionante, ataca a Shirley e joga o Nemo no chão. Ela pisa nele e continua a falar sobre sua visão distorcida no mundo. No entanto, quando estava prestes a sair, o Nemo tenta capturá-la com sua corrente, mas a Mina o lança violentamente contra a parede. Eles se envolvem em uma batalha intensa e o Nemo consegue cortar a mão dela. Irritada, a Mina substitui sua mão decepada por um apêndice monstruoso e lança novos ataques contra ele. Então, em um movimento ousado, a Shirley a envolve em um círculo de fogo, forçando a recuar devido ao medo do fogo. A Mina então diz que com o poder dos monstros, ela pode se curar e por isso não tem mais medo do fogo da Shirley. Ao mesmo tempo, incentivado aí pela orientação do seu herói, o Nemo usa o seu verdadeiro poder e pede a Shirley para prender a Mina dentro do Anel de Fogo. A Mina lança uma série de ataques contra ele, mas a Shirley vem em seu socorro e consegue capturá-la dentro do seu inferno ardente. A Mina avisa que a Shirley também será queimada, mas o herói da Shirley se materializa diante dela e a tranquiliza. Enquanto a Mina luta contra as chamas que a envolvem, o Nemo aproveita a oportunidade para atacá-la, transformando sua mão em uma arma e dando um tiro decisivo que acaba com a ameaça da Mina de uma vez por todas. No dia seguinte, depois de descobrirem a verdade sobre a Mina e revistarem seu quarto, o Garrett descobre que ela estava investigando as ruínas antigas da biblioteca. Ele se aprofunda em sua pesquisa ao lado da Sophie, que descobre uma informação crucial. O antigo bibliotecário da antiga biblioteca, chamado Genius, também se juntou aos monstros e acabou sendo morto pelo Unomia. A Sophie revela que há rumores de que o Genius deixou uma maldição antes de morrer. O efeito da maldição é desconhecido, mas isso de certa forma ainda afeta a reputação da academia. O Garrett sai da biblioteca e uma garota chamada Claire, da classe de alquimia, traz para ele alguns materiais sobre a antiga biblioteca que ele havia solicitado anteriormente. Ele a agradece pela ajuda e sai antes que ela possa dizer mais alguma coisa. Depois de alguns dias, o Nemo e a Faria conversam sobre o próximo festival da escola. A Faria tenta abrir uma porta, mas ela está trancada. De repente, a Claire se junta a eles e abre a porta com seus poderes de alquimia. Alguns minutos depois, elas tomam café juntas e a Claire começa a falar sobre seus sentimentos pelo Garrett. A própria Claire, envergonhada, revela que o Garrett uma vez a salvou dos monstros, o que a fez se apaixonar completamente por ele. Elas continuam conversando sobre o amor e a Claire, de forma triste, diz que queria convidar o Garrett para o baile de parceiros no próximo festival, mas ela tem medo de ser rejeitada. As garotas a incentivam, dizendo que talvez ela não tenha essa chance no futuro, e ela concorda, dizendo que vai convidá-lo para dançar. E em seguida ela pergunta a Faria se ela já escolheu um parceiro de dança para o festival, e o olhar da Faria recai momentaneamente sobre o Nemo, o que leva a Claire a perceber isso rapidamente como um sinal de que o Nemo possa ser a escolha da Faria. Depois dessa conversa, vemos o Nemo indo até o Joey. Ele pergunta sobre sua parceira de dança, mas o Gildan de repente revela que o Joey tem sentimentos pela Sophie e começa a provocá-lo. O Gildan então revela com orgulho suas inúmeras propostas de garotas e diz que escolher somente uma delas pode ser difícil. Ele então pergunta ao Nemo como estão as coisas entre ele e a Faria, mas o Nemo, sendo o burro que é, não entende o que eles estão querendo dizer. Nesse momento, a Shirley se junta a eles e pede ao Nemo para ser o seu parceiro de dança, o que surpreende o Gildan e o Joey. Eles perguntam o que está acontecendo entre ele e a Shirley, e ele se lembra das vezes em que a Shirley se deliciou com sua carne suculenta. Então ele diz aos seus amigos que isso é um segredo. Mais tarde, a Faria realiza uma reunião com os membros dos 7 Cavaleiros, e eles discutem ideias para os programas do festival da escola. O Gildan tem uma ideia ridícula de todos ficarem pelados em um bar, mas a Shirley rejeita a ideia. O Joey então sugere um torneio, o que deixa o Garrett furioso, e ele vai embora, dizendo que eles estão agindo de forma despreocupada, sendo que eles ainda não conseguiram reunir nenhuma pista sobre como derrotar os monstros e acabar com essa energia maligna que assola o mundo. A Shirley, no entanto, diz a ele que este é apenas um momento para relaxar, mas ele discorda e sai. Do lado de fora, a Claire se aproxima dele, expressando seu desejo de ajudá-lo com sua pesquisa sobre a antiga biblioteca. O Garrett fica inseguro e diz a ela que não pode oferecer nada em troca, mas ela persiste e propõe um acordo. Ela oferece sua ajuda, em troca do Garrett se tornar o seu parceiro de dança, e ele aceita. Assim, o festival começa com muitas barracas oferecendo vários itens para venda, e um show de marionetes acontece, representando a queima e a maldição da antiga biblioteca. Todos parecem estar se divertindo, exceto Joey, que está triste porque não houve o torneio que ele queria. Em vez disso, ele é obrigado a trabalhar na cafeteria, e o Gildan pede para que ele pare de reclamar e sirva os alunos
com bolos e outras guloseimas. O Garrett é obrigado a ser o garçom e a Shirley é obrigada a cozinhar. Ela sai da cozinha e pede ajuda. A Faria estava prestes a oferecer ajuda, mas o Joey interrompe e se oferece como voluntário. O Nemo fica feliz por todos estarem se divertindo e por não haver brigas. No entanto, ele logo se torna o centro das atenções, pois a Faria e a Shirley estão disputando para ser o seu par de dança. Ele pergunta se pode ficar com as duas, mas elas dizem com firmeza que não e pedem para que ele escolha somente uma delas. Nesse momento, para sua sorte, o Gildan lhe diz que a Sophie está pedindo sua ajuda. O Nemo aproveita a oportunidade para sair dessa situação incômoda, se encontrando rapidamente com a Sophie, e ela pergunta sobre as festividades, e ele diz que está tudo indo bem. Do nada, eles começam uma discussão sobre a natureza do amor, e ela lhe diz que há diferentes maneiras das pessoas expressarem seus sentimentos. Ela lhe oferece sua sabedoria, e ele a pergunta se ele deveria escolher a Shirley ou a Faria, mas essa é uma resposta que ele mesmo deve obter. Depois disso, ele se junta ao restante dos garotos no festival, e eles começam a provocá-lo por também ter recebido uma oferta da Faria. Mais tarde, o Nemo vai ao encontro da Shirley e pergunta se a pessoa que ela quer convidar para o baile é realmente a Ellen. A Shirley admite, dizendo que o usou para provocar a Ellen, devido à sua relutância em expressar seus sentimentos, e oferece um pedido de desculpas genuíno. O Nemo a incentiva a se aproximar da Ellen e convidá-la para o baile. Enquanto isso, a Clary se aventura nas ruínas da antiga biblioteca na esperança de encontrar uma pista que a ajude na investigação do Garrett. Tudo isso para que ele se torne o seu parceiro de dança. De repente, ela cai e faz uma descoberta surpreendente. A sala em que ela caiu parece velha e em ruínas, com livros espalhados por toda parte. Ela descobre uma porta e a abre usando seus poderes de alquimia e entra. No festival, o Nemo se junta a Shirley em uma varanda e compartilha com ela sua perspectiva sobre o amor. E isso dá a ela a motivação que ela precisava para convidar a Ellen para ser a sua parceira de dança. No baile, todos estão dançando alegremente e se divertindo. O Nemo dança de forma desajeitada com a Faria, enquanto a Shirley dança com a Ellen. O Joey está infeliz por não ter uma parceira, e o Gildan dança alegremente sozinho. O Garrett espera pacientemente pela Clary, torcendo que ela volte logo, mas na realidade ela está embaixo da antiga biblioteca, depois de descobrir a sala secreta por acidente. Ela examina a sala e vê um enorme livro brilhando em cima de uma mesa. Ela se aproxima cuidadosamente e se pergunta se o livro está selando algo dentro dele. Ao tocá-lo, ela solta um grito, e enquanto isso, no festival, o Garrett continua esperando por ela e se pergunta se a Clary não virá. Nesse momento, para sua surpresa, ela chega ao baile, e ele pergunta com preocupação aonde ela estava, mas a Clary diz que não tem certeza e pede desculpas por não ter encontrado nenhuma pista para conduzir sua investigação. O Garrett lhe diz que está tudo bem e a convida para dançar, e assim eles dançam alegremente juntos. Ela lhe diz que está feliz por finalmente estar com ele, e ela estava prestes a dizer algo sobre a antiga biblioteca quando, de repente, o Garrett percebe que o pescoço dela está roxo. Então, para o seu horror, a Clary passa por uma transformação assustadora, se transformando em um cristal violeta que se quebra, e o Garrett apenas entra em desespero sem entender o que acabou de acontecer. No dia seguinte, todos estão no funeral da Clary, lamentando sua perda, o que traz uma atmosfera sombria à academia. Alguns rapazes começam a fofocar sobre a morte dela, dizendo que é por causa da maldição da antiga biblioteca, e especulam se a ausência do Garrett tem algo a ver com isso. A Shirley os encara com um olhar de morte, o que os cala rapidamente. Todos oferecem suas condolências e permanecem em silêncio. O Nemo percebe que o Garrett está sozinho atrás de uma árvore e se aproxima dele. Então o Garrett confessa que se sente culpado por ter manipulado a afeição da Clary em seu benefício e por tê-la feito procurar por ele na antiga biblioteca. O Garrett promete que irá atrás do assassino, e dizendo que é o mínimo que ele pode fazer pela Clary, e depois vai embora. Mais tarde, a Faria e a Ellen se encontram com um membro do comitê do conselho, que lhes conta sobre a ameaça crescente do vulcão Borvat. A Faria se lembra de que o seu herói, o Nomiya, já havia lutado contra monstros naquele lugar, e um pequeno guia lhes diz que encontrou uma instalação subterrânea de grande escala no local. Eles mostram um mapa que marca os locais onde os monstros atacaram até agora, e todos esses lugares enviam poderes mágicos para o vulcão. Eles então alertam a Faria que os 7 heróis precisam vencer rapidamente a ameaça dos monstros, antes que algo mais maligno ainda aconteça. O chefe do comitê informa a Faria que o líder dos monstros está dentro da instalação subterrânea. A Faria hesita e diz a eles que talvez não seja a melhor ideia atacar esses monstros estando despreparados. Eles continuam dizendo a ela que não tem escolha e contam sobre as tragédias recentes que aconteceram com os membros dos 7 cavaleiros, afirmando que o inimigo deles está dentro da academia. A Faria concorda e aceita a missão, e após a reunião ela discute com a Ellen sobre o que fazer em seguida. A Ellen sugere uma estratégia secreta em seus ouvidos, e enquanto isso
isso, o Gildan se reúne com o restante dos 7 cavaleiros e revela que eles estão partindo para um ataque total contra os monstros. O Nemo lhes diz que, como Garrett não está com eles agora, eles precisarão trabalhar ainda mais, e o Gildan lhe pergunta sobre o vulcão, já que ele estava perto de sua aldeia. O Nemo hesita e depois diz que o seu povo costumava chamá-lo de montanha. Mais tarde, o Nemo visita o enterro da Claire e a Sophie também se junta a ele. Ela pergunta o que o está incomodando e ele expressa o seu remorso. Apesar de não ter conhecido bem a Claire, a Sophie explica que sua conexão com o herói vem da empatia e do desejo de salvar a todos, e diz a ele que tem fé nele. Ela o incentiva a cumprir o seu destino como sucessor e explica a missão da academia de acabar com o sofrimento. Na academia, a Onomiya confidencia a Faria que revelará a verdade sobre a antiga biblioteca após a batalha. Enquanto isso, o Garrett descobre um livro que diz que a Onomiya matou o Genius e confirma que foi sua maldição que indiretamente causou a morte da Claire, o que o deixa bastante confuso. No dia seguinte, o Nemo acorda e ouve a Faria cantando de forma triste. Ele vai conversar com ela e pergunta sobre a música que ela parece sempre cantar. A Faria revela que a Onomiya costumava cantar essa música. Ela fica triste, dizendo que esses monstros malignos deveriam ter ido embora há anos, e começa a falar sobre a sua infância. Ela conta que todos esperavam que ela protegesse o povo e que seus pais nunca pediram sua ajuda, apenas a treinaram para se tornar uma heroína. Após a conversa sincera, eles partem com o restante dos 7 cavaleiros para o vulcão em um dirigível, prontos para uma batalha definitiva. Eles chegam ao vulcão e enviam um sinal. O Nemo e a Faria lideram os outros alunos para iniciar um ataque às instalações subterrâneas. A Shirley entra em uma sala e começa a atacar os monstros. A Faria e o Nemo também se juntam a ela, lutando contra diversas criaturas. Quando um deles está prestes a atacar a Faria, o Nemo a salva. Eles formam uma estratégia. O Nemo cuidará dos monstros por trás, enquanto as meninas combinam suas forças e avançam, eliminando os monstros pela frente. Eles entram em uma sala dentro da instalação, onde encontram várias formas de vida artificiais criadas por alquimistas. Lá dentro, eles encontram uma cápsula quebrada e são confrontados por 3 indivíduos que afirmam ser os sucessores do deus Nestra, o deus da destruição. O Nemo diz a Faria e a Shirley que esses caras não são sucessores comuns e, de repente, seus inimigos começam a atacá-los. A de vestido vermelho se autodenomina Heda e luta com a Faria. O de vestido preto se autodenomina Volox, especialista em magia negra, e luta com a Shirley. O outro, chamado Castris, luta com Nemo. Enquanto isso, Joey e os outros estão lutando contra os monstros do lado de fora. A Heda envia um ataque poderoso contra a Faria, fazendo com que ela caia no chão. O Nemo ataca seu inimigo com força e depois desaparece, aparecendo diante da Heda, e ataca para salvar a Faria. Juntos, eles lutam contra a Heda, mas ela ainda se mostra muito poderosa. A batalha continua e eles conseguem feri-la, mas o Castris aparece e ataca o Nemo. A Heda e o Castris discutem, levando a atacá-la também, mas o Nemo intervém e a salva, o que surpreende até mesmo seus inimigos. E enquanto luta contra o ataque do Castris, ele declara que não quer que eles morram e diz que ele quer apenas proteger esse mundo. Enquanto isso, um homem de bigode observa a batalha deles por um espelho e comenta que tudo está acontecendo de acordo com as previsões do oráculo. A batalha continua e os alunos da academia estão lutando contra o seu maior inimigo, mas de repente os sucessores da destruição se tornam ainda mais poderosos e a Heda declara que os 7 cavaleiros não são páreo para eles. Na academia, o Garrett vai até a antiga biblioteca, onde a Claire havia ido, e logo encontra a sala secreta que ela havia descoberto. Ele entra e descobre que se trata do altar dos monstros e se prepara para um ataque. Enquanto isso, o Volux se aproxima do Nemo e das meninas, fazendo-os voar com seus poderes. A Faria fica surpresa com o fato de que esses caras conseguem entrar no estado de possessão sem enlouquecer e perder a consciência. A Shirley percebe que os sucessores das trevas prenderam seus heróis em uma corrente, e o Castris revela que eles podem controlar seus heróis e usá-los como ferramentas. A Faria argumenta que o que eles estão fazendo é errado, mas o Volux acha engraçada sua atitude e a chama de estúpida. Ele então usa o seu cajado e envia um poderoso orbe escuro contra eles, jogando a Faria e a Shirley no chão. O Nemo fica surpreso e tenta ajudar as meninas. Ele desvia dos ataques do Volux, mas o Castris salta do alto e o ataca, chamando o Nemo de fraco. Na antiga biblioteca, o Garrett está cercado pelos monstros da destruição e se pergunta se a descoberta da base dos monstros foi o que levou à morte da Claire. Ele fica irritado e começa a atacar os monstros. Ele enfia sua espada em um deles, que se transforma em sua poderosa espada de herói. Ele então começa a eliminar os monstros como se eles fossem meros vegetais e declara que vai vingar a morte da pobre Claire. Do lado de fora, os alunos da academia estão lutando para conter os monstros e
muitos são esmagados até a morte. O Gildan, com determinação, luta contra algum dos monstros, salvando alguns alunos ao longo do caminho. Enquanto isso, Joey continua lutando contra a criatura feia com poderes incríveis. Ele se pergunta se eles realmente podem vencer essas criaturas, e o Gildan lhe diz que eles não têm outra escolha se quiserem proteger a ampulheta de prata e salvar as cidades que estão sendo atacadas. Essa ampulheta de prata é um item muito raro, que por algum motivo os monstros querem, então o dever deles é impedi-los de conseguir isso. Enquanto lutam, em um certo momento eles olham para o vulcão, perguntando-se se o Nemo e as meninas estão a salvo. Enquanto todos estão ocupados, o velho e assustador tio bigodudo observa os 7 cavaleiros por meio de um espelho, comentando que tudo está indo de acordo com a profecia. Em seguida, ele olha para o teto e, como um idiota, dizendo que seus planos serão cumpridos. O velho ganancioso olha novamente para o espelho e pede que ele revele o verdadeiro filho da destruição. Enquanto isso, o Nemo está levando uma surra do inimigo, mas ele não perde a esperança e se levanta para o segundo round. O Volux derruba ele, chamando-o de patético, assim como seus amigos. E enquanto ele está ocupado com seu monólogo de vilão, a Reda lhe diz para tomar cuidado, pois a batalha ainda não terminou. E após o aviso dela, o teto desaba e o Nemo começa a atacar o Volux. O Castris o chama de estúpido por não ser cuidadoso e o derruba. As meninas entram em ação e o enfrentam. Ele se esquiva do ataque delas com dificuldade e as amaldiçoa. Ao mesmo tempo, Volux se levanta do chão e se aproxima dele com raiva. Ele então começa a enlouquecer e usa sua magia negra para criar uma esfera perigosa que atira espinhos em todos. As meninas conseguem se esquivar dos espinhos, mas um deles atinge o Castris e por sua vez fica furioso com Volux. O Nemo e as meninas percebem que seus inimigos não estão unidos, o que lhes dará uma chance de lutar contra eles. Do lado de fora, o Gildan diz a todos para não lutarem sozinhos, mas como uma equipe, e continua atacando os monstros. O Joey se junta a ele, e juntos eles acabam com um monstro gigante, com o Joey o congelando e o Gildan dando o golpe final. O Volux pede ajuda da Reda, mas ela o ignora e se recusa a participar. Ele fica furioso com ela e estava prestes a dizer algo, quando de repente o seu peito começa a apertar e ele desaba no chão. O Castris e a Reda passam pela mesma situação. Os heróis acorrentados por eles se libertam, e a Faria supõe que o poder dos heróis foi mantido contra a vontade deles para controlar a possessão. Todos eles começam a sentir uma dor incontrolável e caem no chão. O Nemo diz a eles que os seus heróis estão resistindo ao fato de serem usados como ferramentas. O Castris, enquanto sofre, amaldiçoa os seus heróis, dizendo que eles foram feitos para serem usados apenas como ferramentas e que eles não deveriam desobedecê-los. Nesse momento, Nemo se emociona e diz a eles para calarem a boca e ouvirem as vozes dos seus heróis, fazendo com que a Reda olhe para ele com surpresa. Ele continua dizendo que eles não devem ter medo e que precisam abrir seu coração. O Castris diz a ela para não dar ouvidos ao burro do Nemo e afirma que eles são os escolhidos do deus da destruição. Quando ele se aproxima para atacar o Nemo, a Shirley rapidamente se coloca no meio e o ataca. Em resposta, ele a chama de vampira. Ela fica perturbada por ele ter dito isso, mas continua a atacá-lo, dizendo que vai proteger seus amigos. Ela então lança o seu ataque de Fênix com a espada e ele começa a queimar antes de ser completamente destruído em pedaços. A Faria pergunta a Shirley sobre o que ele quis dizer com o fato dela não ser uma humana comum, mas ela diz que eles podem ter essa conversa mais tarde e aponta para Reda, dizendo que precisam cuidar dela agora mesmo. A Shirley lhe pergunta o que ela fará, já que ela é a única inimiga que não enlouqueceu. Enquanto isso, na antiga biblioteca, o Garrett continua lutando. Ele se esquiva dos ataques da criatura e fica chocado quando alguém o ajuda. Ele se vira e vê que a Sophie foi quem o auxiliou. Ela lhe diz que eles precisam lutar contra aquele lugar juntos, e ele concorda. Na batalha, a Shirley diz a Reda que eles vão atacá-la, mas o Nemo intervém e diz a Shirley e a Faria para irem ao templo. A Shirley o pergunta se essa é uma decisão realmente sábia, mas ele diz a ela para não se preocupar e apenas ouvi-lo. A Faria concorda com ele, dizendo que o foco principal deles deve ser impedir o plano dos monstros o mais rápido possível. Ela o agradece, mas o adverte para ter cuidado e depois parte em direção ao templo. Em seguida, ele se volta para a garota e lhe diz que ela é como sua irmã, o que a deixa surpresa. Ela então diz que ele é um escolhido como ela, e então pergunta por que ele os traiu e se juntou aos 7 cavaleiros, e ela começa a atacá-lo. Ele lhe diz que só queria levar sua própria vida e tenta convencê-la a fazer o mesmo. Enquanto isso, a Shirley e a Faria estão correndo para o templo para encontrar o Amis e impedir o seu plano maligno de destruir as ampulhetas de prata. A Shirley expressa sua preocupação com Joey e o Gildan, pois eles precisam proteger o local do ritual. Enquanto isso, Nemo ainda está ocupado se esquivando dos ataques da garota, e sem muitas opções, ele revida.
vida. Agora os dois parecem estar em pé de igualdade, e ela lhe diz que ele é muito bom, mas ele dá o crédito aos seus amigos por terem o ajudado a se tornar mais forte, e isso a deixa triste, e ela diz a ele que sucessores falsos como eles não têm o luxo da amizade. Ele pergunta se ela realmente acredita nas palavras do Ames, e ela responde que não tem outra escolha, antes de partir para outro ataque, e ele luta para se manter firme, enquanto ela revela que não é capaz de extrair o poder do seu herói. Ele desvia desse ataque, e diz a ela que isso não é motivo para se unir aos monstros, mas logo ele a chuta, jogando-a no chão e recuperando o controle. Ele a ataca enquanto sua visão fica embaçada, e ela se pergunta se aquele será o seu fim. Ao perder a consciência, ela ouve uma voz que a diz que ela sobreviverá, e quando a voz lhe diz para lutar, ela vê o seu eu mais jovem sendo despertado por sua heroína, chamada Irene. Ela acorda com um imenso poder, tendo todo o seu corpo envolto em chamas douradas. O Nemo pergunta se ela ouviu a voz do seu herói, e lhe diz que se ela ouviu a voz do seu herói, isso quer dizer que o seu herói está disposto a realizar seus desejos. E no momento em que ele está dizendo isso, o herói do Nemo aparece ao seu lado. A Reda se ajoelha no chão e diz que agora precisa descobrir a verdadeira intenção do Ames para entender por que eles foram criados. Ele oferece sua mão e pede para que ela vá com ele. Ela hesita em aceitar sua oferta, dizendo que ele é gentil demais para isso. Enquanto isso, o Castris, que escapou da batalha, corre para o Ames e lhe conta o que aconteceu. Ele implora, dizendo que não quer enlouquecer e morrer como Volux, mas o Ames pergunta de forma cruel por que ele ainda não está morto. O Castris fica surpreso ao ouvir isso e pergunta por que eles foram enviados para lutar, ao que o Ames responde que queria encontrar o último sobrevivente, que então ele se tornaria o verdadeiro filho da destruição. Ele lhe diz que isso está de acordo com a profecia que criou, mas nenhum dos três parece ser o verdadeiro filho da destruição. Ele então olha para o espelho, dizendo que essa pessoa logo virá atrás dele. O Castris olha para ele aterrorizado, e o Ames continua dizendo que eles só podem ficar no estado de possessão por um curto período de tempo antes de enlouquecerem. Ele então invoca espinhos gigantes e brilhantes do teto. Os espinhos perfuram o Castris e ele cai no chão, completamente morto. A Shirley e a Faria logo chegam ao local e o desafiam. Ele conta que acabou de receber a profecia e ameaça as garotas, dizendo que elas também terão o mesmo destino e se tornarão as oferendas para o filho da destruição. A cena muda e no passado vemos a Ellen sendo instruída a se dar bem com uma garota, mas a Ellen fica triste e diz que a garota vai morrer em breve por conta de um acidente. A empregada a repreende por ser rude e a garota começa a chorar. Antes disso, a Ellen já se sentia solitária depois de se conectar com sua heroína, a Vanessa, que tinha a habilidade de ver o futuro. Todos os dias era uma luta para Ellen, pois ela sempre acabava sendo abandonada pelas pessoas ao seu redor. Ela até mesmo acreditava que o mundo iria acabar, pois ela não conseguia ver o futuro além de certo ponto. Mas um dia ela conheceu a Faria, uma garota bondosa que lhe ofereceu um guarda-chuva na chuva para que ela não se molhasse. A partir desse momento, a Ellen se tornou amiga da Faria, sabendo que ela teria um papel importante no destino. As duas cresceram juntas e mais tarde se tornaram parte dos 7 Cavaleiros, junto com o restante do grupo. No presente, a Ellen pergunta para sua heroína o que acontecerá se ela usar seus poderes, mas a Vanessa responde que não sabe. A Ellen expressa sua preocupação e diz que as coisas vão ficar ainda mais difíceis a partir de agora. Enquanto isso, dentro do templo, a Shirley e a Faria enfrentam o Ames, que se aproxima delas afirmando que é o herói desta nova era. A Faria tenta bloqueá-lo com sua arma, mas acaba sendo lançada para trás. Para sua sorte, o Nemo chega bem na hora e a pega nos braços. Ele pede desculpas por tê-la feito esperar e logo em seguida a Reda também se junta a ele. Lá fora, o Joe estava lutando contra um inimigo de gelo com sua arma e conseguiu derrotá-lo ao quebrá-lo em pedaços. O Gildan elogia o seu desempenho e se volta para os alunos, dizendo que conseguiram proteger o local do ritual. Todos comemoram e começam a examinar o dispositivo que os monstros usaram para roubar o poder da ampulheta de prata. O Joey pergunta como eles conseguiram encontrar esse dispositivo e o Gildan responde que foi graças às informações obtidas pela Ellen. Ele então posiciona a ampulheta de prata sobre o dispositivo, enquanto o Joey pergunta se o trabalho deles ali já foi concluído. O Gildan responde que parece que sim, e se lembra que foi a Ellen quem deu todas as informações necessárias, incluindo a localização do local do ritual. O Joey pergunta por que não foram informados sobre o verdadeiro propósito de proteger aquele lugar, e o Gildan olha para o céu e diz que tem um mau pressentimento, como se houvesse algo a mais que não foi revelado a eles. De volta ao templo, o Ames revela que o Nemo é o verdadeiro filho da destruição, o que deixa as garotas chocadas. O Ames continua explicando que enviou os sucessores falsos atrás deles justamente para encontrar o verdadeiro
filho da destruição. A Reda fica furiosa e pergunta por que ele mentiu dizendo que ela era uma das escolhidas, mas o Amos ignora sua pergunta e se surpreende pelo fato do Nemo não ter matado a Reda. Depois de ouvir isso, a Reda muda de ideia e acusa o Amos de tê-los usado como meros peões em seu jogo maligno. Ela então vê o corpo morto do Volux no canto da sala e sua raiva só aumenta. Então, com a ajuda da magia do seu herói, ela sobrecarrega seu próprio corpo e se prepara para atacar. Ela parte para cima dele com toda a sua força, enquanto Amos conjura poderosos espinhos mágicos e os lança contra ela. Ela rompe o ataque dele e se aproxima dele, cortando suas mãos, mas quando tenta perfurar o corpo dele, nada acontece e ele permanece de pé. O Amos a provoca, dizendo que mesmo depois de usar o poder de herói, a Faria ainda é fraca se comparada a ele. O seu braço começa a se regenerar e ele cria uma poderosa barreira quando ela está prestes a atacar novamente, jogando-as contra as paredes. A Shirley comenta que a capacidade de regeneração dele é muito forte e que seus ataques não terão muito impacto. A Faria pergunta o que ele planeja fazer com o Nemo e o Amos revela que vai usá-lo como sacrifício para obter o poder de destruir a ordem mundial. Enquanto isso, na antiga biblioteca, a Sophie conta sobre a maldição daquele lugar e mostra ao Nemo como ela está afetando seu corpo. Ele fica chocado ao ver isso e ela lhe diz que tentou resistir à maldição por muito tempo, mas que dia após dia fica mais difícil suportá-la. O Nemo pergunta por que ela não lhe contou antes, mas ela revela que a maldição só se espalhará se os outros souberem disso. Ela se lembra do que aconteceu com a Claire e pergunta a Sophie o que realmente aconteceu naquela época. Ela lhe diz que se ele souber disso, ele também será possuído pela maldição. O Nemo discorda e diz que quer saber de tudo para vingar a morte da Claire. A Sophie concorda e lhe conta sobre a traição do Genius, que era o bibliotecário naquela época. No templo, o Nemo é jogado no chão e se transforma novamente em seu estado humano. Nesse momento, mãos roxas emergem do solo e o envolvem, e envia ondas de choque por todo o seu corpo. O Nemo grita de dor, incapaz de fazer qualquer coisa, e a Faria pede para que ele o solte, mas o Amos continua a tortura, dizendo que vai tirar o sol da destruição do corpo do Nemo e irá devorá-lo. A Shirley, que também está presa ao chão, assiste a cena e se sente completamente impotente. A tortura do Amos continua e ele logo começa a se transformar. Seus músculos aumentam de tamanho, mas de repente passos são ouvidos se aproximando e a Ellen aparece. O Amos solta o Nemo e diz que a chegada dela não mudará nada, mas ela simplesmente ri, dizendo que pode ver claramente sua derrota. Ela vai até a Faria e diz para ela não se preocupar, pois cuidará da situação. A Faria pergunta se o ritual está completo e a Ellen responde que tudo está em ordem. A Faria a observa com admiração, pois nunca a viu usar seu poder antes. A Ellen então se posiciona diante do Amos, que a encara chocado, e sua heroína, a Vanessa, aparece ao lado dela e elas se preparam para lutar. Ela se volta para a Faria e pede desculpas, pois vai parar o tempo por um instante e inicia o processo. A magia começa e um selo aparece no ar, cercando o local com um campo mágico branco. A energia se espalha e todos ficam chocados. O selo então cresce, assumindo a forma de um gigantesco relógio em funcionamento. O Amos acusa a Ellen de usar o poder armazenado no local do ritual para sua magia. Ele envia seus espinhos mágicos contra ela, mas a Ellen os detém no meio do caminho e os desvia de volta. Ela então grita tempo e outro selo mágico aparece atrás dele. Seu anel começa a rachar e ela lhe diz que conhece os truques dele e quebra o anel que já estava rachando, juntamente com o selo mágico do tempo. Com isso, ela remove a barreira e cura todos. O Nemo se levanta com dificuldade, assim como a Faria e a Shirley. Eles vão até a Ellen e a perguntam o que aconteceu, e ela lhes diz que retirou a capacidade de regeneração do Amos, e o Nemo percebe que agora eles terão uma chance justa nessa luta. No entanto, no momento em que eles estão falando, a Ellen cai no chão, estando completamente exausta. A Shirley corre até ela, pedindo para que ela fique consciente, e a Faria e o Nemo decidem que agora é a hora de atacar o Amos. Eles correm juntos, transformando-se em sua forma de herói, e partem para o ataque. A Faria vai primeiro e tenta bloquear os golpes do Amos, mas o Nemo ataca simultaneamente. O Amos tenta se esquivar, mas os dois o atacam de todas as direções. A Faria consegue cortar o braço dele, deixando-o furioso. Em resposta, ele lança um ataque massivo contra ela, jogando-a para trás. Ele lhes diz que mesmo sem o seu total poder, ele ainda é superior, e lança diversos ataques com apenas uma mão. A Faria tenta bloqueá-los, determinada a não desperdiçar a oportunidade criada pela Eren. O Nemo transforma sua mão em um canhão e se prepara para um ataque, enquanto o Amos continua a atacar, e a Faria o bloqueia mais uma vez e parte para cima dele. O Amos corre em direção a ela e os dois colidem, liberando uma grande onda de energia. Eles continuam a lutar, mas logo o Amos a domina, fazendo
fazendo com que a Faria caia para trás. Ela pede ajuda ao Nemo, mas nesse momento, o Emmett redireciona o seu ataque para o Nemo, que estaria completamente morto se a Rita não tivesse enviado um feixe para bloquear o ataque. A Faria diz ao Nemo para acabar com essa luta imediatamente, e ele concorda, enviando um ataque poderoso do seu canhão de mão. O Emmett tenta contra-atacar, mas não adianta, e o ataque do Nemo só parece aumentar. Ele mesmo se surpreende com o poder do seu ataque, enquanto o Emmett se esforça para manter sua posição. O poder dele se torna grande demais para o inimigo reagir, e assim o Emmett é derrubado. Agora o Nemo está tendo dificuldades para controlar o seu poder, e o prédio começa a rachar, e o poder é tão imenso que alcança até mesmo o lado de fora, fazendo com que todos olhem com admiração. E foi assim que eles finalmente derrotaram o Emmett, e o Nemo, depois de se esforçar tanto, caiu no chão cansado. Mas dessa vez a Faria está lá para pegá-lo. Ele pergunta a Faria se isso significa que a luta deles contra os monstros também terminou, e ela responde que sim, e pergunta se ele está bem. O Nemo diz a ela para não se preocupar, e juntos eles observam os cristais que foram criados quando ele atacou o Emmett. De repente, o teto começa a tremer, e a Ellen acorda dizendo que o templo vai desabar em breve. A Ellen diz a todos para saírem dali, e a Reda se apressa para sair por uma abertura, dizendo que vai ir embora agora, pois não quer ser detida pelos 7 cavaleiros. O Nemo lhe diz que ela salvou a vida dele e que ela não precisa fugir, mas a Reda rejeita essa opção, dizendo que fez isso por si mesma, e o adverte de que ele é o escolhido como filho da destruição, e que ele não poderá mais escapar do seu destino. Ela então vai embora, enquanto a Faria reúne os demais para sair. Lá fora todos estão exaustos da luta, ajudando uns aos outros. O Gildan e o Joey logo veem as meninas retomarem junto com o Nemo, e se reúnem para comemorar. A Faria declara que, como membro dos 7 cavaleiros, eles completaram a missão, e todos ficam felizes. Depois de algum tempo, eles deixam a cidade em seu dirigível, pensando que tudo finalmente acabou. No entanto, a verdade é que o Emmett ainda está vivo, tudo por conta do pedaço de cristal que ele segurou. Ele se levanta e olha para sua mão, que foi amaldiçoada da mesma forma que a da Claire. De repente, uma criatura fantasmagórica parecida com a Sophie aparece atrás dele e o agradece por seu trabalho. O Emmett lhe pergunta por que ela mentiu sobre a profecia de que ele seria vitorioso, e a Sophie lhe diz que isso fazia parte do seu plano para que ele mobilizasse os monstros. A Sophie o agradece por fazer do Nemo o filho da destruição e por fazer a Ellen usar todos os seus poderes. Enquanto ela fala, a mão do Emmett começa a ser totalmente absorvida pela maldição, que rapidamente se espalha por todo o seu corpo, antes de envolvê-lo totalmente e quebrá-lo em pedaços. Mais tarde, vemos o Nemo atrás das grades, com uma expressão bem triste, enquanto a Faria e a Ellen o visitam. A Faria lhe diz que eles não têm escolha a não ser prendê-lo, pois os gênios já havia vendido sua alma para os monstros. A Ellen explica que a maldição da antiga biblioteca faz com que a pessoa pare o tempo e destrua sua existência, o que costumava ser o poder do Genius. O Garrett se junta a eles e acusa o Nemo de usar o poder dos monstros para destruir a academia. Depois disso, o restante dos membros dos 7 cavaleiros se reúnem para discutir sobre o Nemo. O Gildan pergunta se é realmente necessário mantê-lo preso, já que ele tem lutado ao lado deles todo esse tempo. O Garrett segura um pedaço de papel e diz que esse é o resultado da pesquisa conduzida pela Sophie e pelo conselho. Ele joga os documentos sobre a mesa e afirma que o Nemo é semelhante ao sucessor de 3 falsificações. Ele sugere que o Nemo deve ter feito contrato com o Genius antes de se infiltrar na academia. O Gildan pergunta se isso seria realmente possível, já que a maldição da antiga biblioteca existia muito antes da chegada do Nemo. E o Garrett explica que a maldição estava selada anteriormente por conta dos poderes da Unomia. E a Shirley pergunta se o Genius teria sido capaz de liberar a maldição. O Garrett responde que é possível, e o Joey concorda, dizendo que coisas estranhas começaram a acontecer desde que o Nemo chegou à academia. Mas o Gildan insiste que eles não devem tirar conclusões precipitadas e sugere que o Nemo pode ser apenas uma vítima dos monstros. A Faria concorda que isso é possível, mas ainda assim é sensato que eles mantenham o Nemo preso por enquanto. Ela explica que eles não podem libertá-lo agora, pois isso causaria pânico entre os alunos. Ela diz ao Garrett que o poder do Nemo era incrível, mas também anormal. O Gildan se levanta da cadeira e pergunta preocupado se eles ainda consideram o Nemo como um amigo. Todos concordam, mas sabem que se o Nemo se voltar contra a academia, eles terão que derrotá-lo. O Gildan discorda e sai da reunião, dizendo que encontrará outra forma de ajudar o Nemo. Mais tarde, o Garrett vai visitar o Nemo e diz que há um selo mágico impedindo de chamar o Genius. Ele revela que aquele dormitório costumava ser uma prisão para selar sucessores perigosos como ele, mas o Nemo afirma que não tem a intenção de lutar contra ninguém. O Garrett não acredita e ativa o selo, revelando os braços monstruosos
monstruosos do Nemo. O Nemo olha para os seus braços e diz que esse é o seu pecado, algo que ele nunca conseguiu limpar. Ele então revela que é um falso sucessor criado pelos monstros. A Faria ouve a conversa, enquanto o Nemo conta sobre o templo base, onde foi gerado dentro de uma cápsula, junto com muitos outros. O Emmys supervisionava tudo e decidia quais desses indivíduos seriam úteis para os seus objetivos. O Garrett conclui que depois de nascer, o Nemo deve ter fingido ser um garoto inocente para se infiltrar na academia, mas o Nemo nega, dizendo que só queria se passar por um humano para ficar ao lado da Faria e dos outros. O Garrett, ainda incrédulo, pede que o Nemo prove sua intenção acabando com ele. O Garrett saca sua espada, mas acaba mudando de ideia, dizendo que só o matará quando o veredito for anunciado. Enquanto isso, a Ellen e a Shirley estão juntas, conversando sobre o Nemo. E a Ellen alerta a Shirley para tomar cuidado, pois se não forem discretas, o seu próprio segredo pode ser revelado. Mesmo assim, a Shirley não consegue deixar de sentir pena dele, pois o Nemo salvou sua vida. A Ellen então se aproxima da Shirley, oferecendo-se para alimentá-la, e a Shirley crava seus dentes de vampiro em seu pescoço. Mais tarde, o Gildan se encontra com o Joey e afirma que é impossível que o Nemo esteja do lado dos monstros e que ele fará qualquer coisa para salvá-lo. Eles vão para o terraço e o Joey comenta que sempre ficou surpreso com o fato do Gildan, um príncipe, ter se tornado um dos 7 cavaleiros. Eles conversam sobre sua amizade ao longo dos anos e o Gildan pergunta se não basta o Nemo ser uma boa pessoa, mas o Joey discorda e lembra o Gildan de que seu pai, a Claire e vários colegas de classe foram mortos por ele. O Gildan concorda que se o Nemo for realmente um inimigo, ele também não o perdoará. O Joey conta sobre o braço monstruoso do Nemo, mas ele simplesmente responde que nem mesmo tem uma orelha humana, e mesmo isso não é o suficiente para que ele seja um monstro. O Joey admite que o Nemo pode ser uma boa pessoa, mas ainda assim ele estava mentindo para eles o tempo todo. Enquanto isso, a Faria pergunta a sua heroína, a Onomiya, sobre o que aconteceu na antiga biblioteca. A Onomiya mostra sua mão, que foi amaldiçoada de forma semelhante à da Claire. A Faria pergunta se isso aconteceu por conta do Genius, mas a Onomiya responde que se ela quiser chegar perto da verdade, ela também sofrerá o mesmo destino. Ela diz que a Faria precisa ajudar o Nemo, e a Faria está disposta a fazer qualquer coisa para isso. A Onomiya então concorda em lhe mostrar tudo o que sabe e pede para que ela a siga. Elas vão a um local abandonado e lá dentro, a Onomiya destranca uma porta usando sua magia. A Faria entra e chega até a biblioteca. Ela vê um livro brilhando sobre a mesa e quando se aproxima, uma fumaça roxa sai dele e a envolve. Na academia, o Gildan se encontra com um membro do comitê para falar sobre o Nemo, mas o homem diz que não pode fazer muita coisa, pois as regras são rigorosas nesse caso. O Gildan oferece um pedaço de bolo e o incentiva a abrir uma exceção para o Nemo, ajudando o homem com sua dívida. O homem finalmente concorda em tentar e o Gildan segue comendo alegremente. Ao sair, ele vê a Shirley esperando do lado de fora, ouvindo a conversa deles, e ela diz que a justiça será garantida, aconteça o que acontecer, e concorda em ajudá-lo. Na escola, o Joey está ocupado praticando suas habilidades com a espada, quando a Sophie se aproxima perguntando sobre o Nemo. O Joey diz que não tem certeza de que o Nemo está com os monstros, mas afirma que ele é uma boa pessoa. De repente, a Sophie segura o Joey pelas bochechas e olha diretamente para ele, o que o surpreende. Ela comenta que ele é gentil e está prestes a beijá-lo, mas ele a impede, dizendo que o seu trabalho é protegê-la. Enquanto isso, o Nemo está em sua cela, olhando para as mãos e refletindo sobre tudo o que aconteceu. A Faria está em busca do local de nascimento dele. Ela chega à cidade e vai até a sua antiga casa e encontra uma foto dele com sua família. Ela avança em seu caminho e imagina como as coisas teriam sido se não fosse o ataque dos monstros. Ela examina algumas rochas e encontra um cristal, lembrando-se de que na foto o Nemo usava em sua gravata. Nesse momento, a Reda aparece e a ataca, mas a Faria consegue se esquivar. A Reda supõe que a Faria está ali para capturá-la, mas quando a Faria tenta explicar, a Reda nem mesmo tenta ouvir e a ataca novamente. Ela pula no ar e se transforma em sua forma de heroína. As duas se atacam ao mesmo tempo e seus poderes se chocam violentamente. A Reda investe contra a Faria, mas ela se esquiva e contra-ataca. Elas continuam a lutar com força total, até que a Faria a domina, a empurra para trás e invoca seu ataque de trovão definitivo. O trovão atinge a Reda, fazendo-a cair no chão, e a Faria exige que ela se renda, mas a Reda se recusa, dizendo que sabe como os 7 cavaleiros tratam as pessoas como ela. Ela se levanta com dificuldade e afirma que prefere morrer ali com dignidade a se render à desgraça. A Faria fica surpresa por ela ainda ter tanta força, e determinada a não perder, a Reda canaliza mais poder e cria uma fênix de chamas, mas sua heroína, a Irene, aparece diante dela, chamando-a de miserável, mas oferecendo
agradecendo sua ajuda. Agora, com a coragem renovada, a Reda invoca sua arma definitiva e a Irene a incentiva a lutar como uma verdadeira guerreira. Ela cria um tornado de fogo e ataca a Faria, que tenta contê-lo. Enquanto isso, na academia, o Nemo é levado para uma audiência sobre seu julgamento. O Garrett o pergunta se ele tem algo a dizer, mas o Nemo apenas pede desculpas e diz que ele não sabe de nada. E o Garrett exige que, já que o Nemo não está se confessando, o tribunal deve o executar, para evitar que a maldição se espalhe. A Sophie e o Joey concordam, dizendo que eles não têm outra escolha. O diretor da escola estava prestes a condená-lo à morte, quando o Gildan e a Shirley chegam ao local e pedem para que o julgamento seja interrompido. Eles vão até o diretor e a Shirley mostra uma ordem do governo, afirmando que é muito cedo para uma execução, pois ainda faltam provas concretas. O Gildan reforça que eles não devem desafiar as regras do Império e que eles precisam investigar isso mais a fundo. No entanto, a Sophie diz que é tarde demais para discutir isso, afirmando que a execução do Nemo é definitiva. Ela assume total responsabilidade pela decisão e ordena que os guardas cerquem o local. O Joey e o Garrett parecem estar um pouco possuídos e, junto com alguns outros, eles encurralam o grupo. Por sorte, a Faria chega bem na hora e impede o ataque do Garrett. Ele pergunta se ela está apoiando o Nemo e ela diz que descobriu a verdade e que agora vai revelá-la. Ela se volta para o Nemo e mostra o cristal, perguntando se ele o reconhece. Ele olha surpreso e ela lhe diz que ele pertencia ao verdadeiro Nemo, que ele matou para vir a esta academia. O Nemo admite que isso é verdade e que levou seu corpo e suas memórias. Ele se ajoelha diante dela e pede que ela acabe com ele como punição, mas a Faria discorda e mantém sua posição de que protegerá ele como prometido. Ela luta contra o Garrett e o Joey para impedir que o Nemo seja executado. O Gildan e a Shirley também se juntam a eles e o dirigível da Faria chega. O Joey corre para atacar e impedi-los de escapar, mas a Reda envia o seu ataque de ondas de choque contra ele. A Faria estende a mão, pedindo ao Nemo para ir com ela. Ele aceita e entra no dirigível para fugir. A Shirley e o Gildan os observam partir, felizes por eles estarem em segurança. No dirigível, a Reda revela ao Nemo que a Sophie é aquela quem está controlando os monstros, e a Faria concorda, dizendo que a Reda lhe contou tudo quando foi ao local de nascimento do Nemo. A Reda diz a eles que existe a possibilidade da Sophie ter manipulado o Emmys e explorado o fato do Nemo entrar para a academia, forçando-o a usar o poder do Genius. Ele não consegue acreditar que foi usado por ela para, sem saber, quebrar o selo da antiga biblioteca e trazer de volta a maldição. A Reda lhe diz que o ataque final que ele usou contra o Emmys foi o gatilho para liberar o selo da maldição, e enquanto falam, um trovão atinge a aeronave e o Nemo está prestes a cair, mas a Faria o pega rapidamente. Eles vão até a sacada e testemunham, sob uma luz intensa, uma energia púrpura subindo ao céu. Enquanto isso, o Garrett está com os outros alunos, examinando o grande vórtice de poder mágico que está se espalhando pela academia. Eles recebem um alerta vermelho, informando sobre o perigo, e um deles alerta que dentro de 60 horas, o campo mágico protetor ao redor da academia entrará em colapso e o mundo chegará ao fim. A Shirley pergunta ao Garrett para onde ele está indo, mas ele vai embora, dizendo que não há mais nada que ele possa fazer e que encontrará uma maneira de acabar com o Nemo. Alguns alunos tentam impedir que o selo entre em colapso por causa do vórtice, enquanto Gildan, a Shirley e o Joey se reúnem para discutir a situação. A Shirley lhe diz que quer saber a verdade e acreditar em seus amigos. O Joey, no entanto, diz a eles que o poder do Genius pode potencialmente destruir o mundo e se enfurece, afirmando que eles precisam encontrar o Nemo e acabar com ele. Enquanto isso, o Garrett vai visitar a Sophie na biblioteca, exigindo mais poder para que possa destruir o Nemo. No dirigível, o Nemo senta-se ao lado da lareira para se aquecer e a Faria se junta a ele, oferecendo uma xícara de café. Ele pergunta a ela o que eles vão fazer agora e se culpa por ter causado tantos problemas. Ele lhe diz que quer protegê-la e ela se oferece para fazer o mesmo por ele. Ela então lhe mostra e diz que esse é o preço por saber a verdade e que estava preparada para que isso acontecesse. Ela lhe diz que no início ela queria protegê-lo por dever, mas agora tem outros motivos para fazer isso, e revela que também gosta de estar com ele. Ele a pergunta sobre o seu dever e ela lhe diz que desde a infância foi criada para proteger
proteger este mundo e arcar com todas as responsabilidades. Ela sempre cumpria o seu dever com sinceridade e nunca pensava em outras coisas, mas isso mudou quando ela o conheceu. Ele lhe diz que também sente o mesmo por ela, e eles concordam em apoiar um ao outro. Ela estende sua mão, dizendo que eles devem ir para a academia e impedir o plano maligno da Sophie. Na biblioteca, a Sophie dá início ao seu plano e transforma o Garrett em um monstro, chamando de bom menino por ouvir sua mamãe. Enquanto isso, a Ellen está com sua heroína, a Vanessa, e juntas elas criam um poderoso selo. A Ellen se lembra da época em que conheceu a Faria e tenta se sentir em paz, sabendo o que está por vir. O vórtice mágico continua a crescer e a Faria, o Nemo e a Hedda saltam do dirigível para chegar à academia e correm para o terreno da academia. Eles se deparam com a Shirley, o Gildan e o Joey, que exigem que o Nemo seja entregue. O Joey está prestes a atacá-lo, mas a Hedda intervém e joga uma de suas armas para impedir o ataque. Ele decide ir atrás dela primeiro e a ataca, mas ela se mantém firme e bloqueia o golpe. Ela pede o Nemo que se mova, pois eles não têm muito tempo, e ele concorda, pegando a Faria e fugindo. A Shirley e o Gildan tentam ir atrás deles, mas a Hedda os bloqueia com seus ataques. Ela luta contra os três sozinha e diz que eles estão sendo manipulados. A Shirley pergunta a quem ela está se referindo, e a Hedda revela que é a Sophie, surpreendendo a todos. O Joey se recusa a acreditar que isso seja verdade, mas a Shirley e o Gildan concordam em ouvi-la. O Joey fica furioso e diz que jurou a Sophie que protegeria a academia, e enquanto fala, ele sente um aperto no peito e desaba no chão. Seus braços começam a se cristalizar, espalhando-se por todo o corpo. Ele grita o nome da Sophie com muita dor, e assim ele fica possuído e vai atrás deles. O Gildan diz a Shirley e a Hedda para ajudarem o Nemo, e se prepara para lutar contra o Joey. Eles concordam e deixam o local, enquanto o Joey começa a atacá-lo. Enquanto tudo isso acontece, a Faria pergunta como a Sophie pode ser a vilã de tudo isso, e o Nemo diz que deve ter havido mais alguém além do Genius e da Unomia quando isso aconteceu. Nesse momento, a Sophie chega e confirma que ela também estava lá naquele momento. Nesse momento, eu me perguntei que acontecimento, qual momento, eu não tô entendendo nada. Esse anime de nota 5 tá me embolando. E a Faria faz a mesma pergunta que eu, dizendo que tudo aconteceu há centenas de anos atrás, mas a Sophie diz que estava lá para purificar o mundo usando o vórtice da destruição. Ela lhes diz que foi ela quem descobriu o método para destruir o mundo, e o Nemo manda ela calar a boca, e como herói merda que ele é, ele diz que vai salvar o mundo dos seus planos malignos. Ele a ataca, mas ela invoca sua arma e o joga no chão. Aí depois você vem falar, eu não entendi nada do vídeo do Batman. Meu parceiro, nem eu tô entendendo esse anime, é muito ruim. A adaptação de game, cara, se você viu esse vídeo até aqui, você é especial. Vamos eu e você se tratar junto. Bom, após o derrubar, ela conta que o Genius a matou naquele dia, mas parte do seu poder aí que eles chamam de Pieces escapou dela e entrou no corpo de uma jovem, permitindo que ela continuasse a viver. Ao longo dos anos, ela assumiu o corpo de muitas pessoas e continuou vivendo. A Faria lhe pergunta por que ela tentou matar o Nemo, e a Sophie responde que ele é o único que pode quebrar o selo do livro do tempo e o único que pode fechá-lo novamente. O que é o selo do livro do tempo, eu não sei. A Faria e o Nemo percebem que a Sophie é extremamente perigosa e decidem enfrentá-la. A Faria parte para o ataque, mas a Sophie a bloqueia com facilidade e em seguida chama o Garrett, que está possuído. O Garrett avança contra o Nemo e corta sua mão de herói, enquanto a Sophie prende a Faria e o Nemo tá ali caído no chão sangrando. Nesse momento, o tal do livro do tempo começa a se quebrar, liberando uma quantidade absurda de poder. A Faria corre até o Nemo, mas a Sophie agradece o Garrett pelo trabalho bem feito e sem piedade o mata, chamando de útil e estúpido. A Faria segura o Nemo e começa a chorar, pedindo para que ele acorde. Enquanto isso, a Sophie se alegra, dizendo que o Nemo não pode mais usar o poder do gênio e que o selo está completamente destruído. De repente, um selo aparece abaixo dela e ao olhar para cima, a Sophie vê que a Ellen chegou. Enquanto isso, o Nemo sonha que encontrou o verdadeiro Nemo e pergunta como ele ainda está lá, já que ele o matou. O Nemo se culpa por tudo, mas o verdadeiro Nemo diz que ele não deve se sentir assim e que ele irá acordar vivo. O Nemo começa a chorar, dizendo que não é humano e que não merece estar ao lado da Faria, mas o verdadeiro Nemo diz a ele para ouvir a voz dela e acordar logo. Enquanto isso, a Ellen usa o restante de um certo poder para curá-lo. O Nemo então se levanta e jura proteger a todos com o poder do protagonismo. Então ele se transforma em sua forma de herói e a Ellen desaba de cansaço. A Faria corre para ajudá-la e a Ellen diz que a morte do Nemo seria o início da destruição do mundo. Por isso ela reverteu o tempo para um pouco antes de sua quase morte no templo e pede desculpas à Faria por não ter lhe contado a verdade antes. A Faria olha para ela com preocupação, mas a Ellen sorri e diz que agora ela pode ver um futuro muito melhor. A Faria agradece pelo sacrifício e corre para ficar do
lado do Nemo, pronta para deter a Sophie. A Sophie se aproxima do livro e o consome com suas mãos monstruosas e começa a rir como uma louca. Ela começa a se transformar, ficando ainda mais monstruosa. Tudo isso enquanto debocha de todos, dizendo que eles foram estúpidos e que prolongar a morte deles não fará diferença, pois ela consumiu o vórtice interno e não permitirá que eles o selem dessa vez. Ela golpeia o prédio, que começa a desmoronar. Do lado de fora, o Gildan tenta acordar o Joey e conta a ele sobre os planos malignos da Sophie. O Joey se sente mal por ter sido enganado por ela. Eles ouvem um barulho alto e olham para cima, vendo a Sophie deformada e grotesca destruindo a academia. O seu corpo continua mudando e ela se torna ainda mais aterrorizante. De repente, uma versão minúscula da Sophie sai de dentro do corpo monstruoso, deixando todos horrorizados. Mãos roxas surgem do vórtice e começam a capturar as pessoas, incluindo o diretor da academia. Um monstro surge literalmente de dentro dela e lança ataques para espalhar ainda mais a destruição. O Joey e o Gildan correm para ajudar. O Gildan pergunta se o Joey consegue correr nesse estado, mas ele responde que não tem escolha. O monstro segue derrotando os alunos e os devorando, e enquanto eles tentam fugir em meio ao caos e à confusão, a Faria chega e entra na batalha para salvar os alunos. Ela orienta todos a seguirem as ordens dos oficiais de classe e se prepararem para lutar. Nesse momento, a Sophie gigante lança um ataque devastador. O Nemo e os outros tentam se esquivar e correm pelos terraços. O Nemo se esconde atrás de um prédio e tenta pensar no que fazer. É nesse momento que o Genius aparece diante dele e diz a ele para se acalmar. Ele explica que a Sophie se fundiu com um vórtice de destruição e que se o Nemo usar o seu canhão de mão a curta distância, ele poderá quebrar o selo. Nesse instante, a Sophie envia mais um ataque e o Nemo consegue se esquivar por pouco. A Reda aparece e protege o Nemo dos ataques. Ela pergunta o que está acontecendo e se ele pode fazer algo para impedir tudo isso. O Nemo conta sobre o plano do Genius e ela concorda em ajudá-lo no que for possível. O Joey e o Gildan chegam ao local, cortando um monstro. O Nemo fica feliz por eles estarem unidos e se sente confiante de que finalmente poderão derrotar esse monstro. Enquanto isso, a Shirley está com a Ellen e pergunta se ela pretende morrer dessa forma. A Ellen admite que é verdade e pede que ela não conte isso à Faria. A Shirley sabe que o fato da Ellen ter usado tanta magia temporal está fazendo com que ela enfrente várias consequências e pede para que ela não a abandone. Ela então tira a luva e morde o dedo, levando seu sangue a Ellen e pedindo para que ela o beba para que ela não morra e possa viver como uma vampira. A Ellen aceita o seu sangue e diz que talvez as coisas não sejam tão ruins assim. A Shirley concorda e diz que o Nemo costumava dizer a mesma coisa. Do lado de fora, o Nemo e a Faria se aproximam do monstro, mas ele cria uma barreira feita de escuridão e destruição. A Faria lhe diz que, como ele é o único que pode selar o vórtice, ele deve entrar na barreira, enquanto ela usa todo o seu poder para criar uma abertura. O Nemo hesita, mas ela lhe diz que eles precisam fazer isso. Caso contrário, todos serão consumidos pela escuridão. Ela concentra todo o seu poder e tenta criar uma abertura, mesmo que a maldição comece a se espalhar por todo o seu corpo. Mas, de repente, do nada, o Garrett aparece. Ele diz que ela precisa fazer isso e atravessa a barreira, criando uma abertura. Seu corpo começa a cristalizar com a propagação da maldição, e ele diz ao Nemo que essa é a sua maneira de se desculpar e vingar a morte da Claire. Ele então cede e corta a barreira, enquanto seu corpo continua a ser afetado e se aproxima da morte. O Nemo lhe agradece e entra na barreira junto com a Faria. Eles sobem no corpo do monstro e conversam sobre a Sophie. A Faria diz a ela para parar, caso contrário, o mundo inteiro estará condenado. A Sophie responde que está apenas tentando impedir que todos vivam, para que ninguém mais se machuque. Ela então diz a eles que ficou muito feliz quando o Nemo chegou à academia e que amava muito o Genius. Ela continua a falar, dizendo que se uma pessoa machuca outra, todos devem ser punidos por seus pecados, e revela o seu plano de fazer com que o canhão de mão do Nemo saia do controle e seja possuído. Nesse momento, Genius e a Unomiya aparecem e lhe dizem que agora podem corrigir um erro e deter a Sophie. Os heróis e os 7 cavaleiros estão lutando arduamente para salvar a todos e contam com a ajuda dos outros para lutar. Finalizando a tese, a Shirley, a Reda, a Ellen, o Joey e o Gildan todos estão lutando para impedir esse massacre e salvar a todos. A Sophie fica furiosa porque todos estão a rejeitando e começa a atacar a Faria e o Nemo. Eles se esquivam dos seus ataques e avançam contra ela. O Nemo tenta atingi-la com suas mãos de lâmina, mas ela se protege. Ele salta para longe dela quando tentáculos surgem de dentro dela, tentando agarrá-lo. Ele corta um a um e aterrissa ao lado da Faria. A Sophie se cobre e desaparece dentro do corpo do monstro, e de repente grandes blocos surgem da carne do monstro e os atacam. O Nemo continua correndo, esquivando-se do ataque, e em seguida salta no ar. Ele vê o rosto da Sophie aparecer e diz a Faria para ir atrás dele. Ela golpeia o
o monstro, quebrando-o em pedaços, e o Nemo aterrissa ao lado dela, mas ele se regenera para formar mais tentáculos, e a Sophie sai de um deles. Eles começam a correr, esquivando-se dos ataques, mas ela envia mais tentáculos em sua direção. Eles cortam tudo que podem enquanto correm. A Faria quase cai do corpo do monstro, mas o Nemo a pega e pula para o céu. Com a Faria em um braço, o Nemo usa o seu canhão de mão e lança um ataque poderoso. A Faria também empresta o seu poder e juntos eles disparam um dos ataques mais fortes. A Sophie tenta contra-atacar com seu próprio ataque e os dois poderes se chocam, criando uma força com uma luz incrível. Todos observam essa cena, torcendo pelo sucesso do Nemo e da Faria, e felizmente eles conseguem dominar os ataques da Sophie e destruir seu corpo monstruoso. Depois disso, o Nemo cai no chão, estando agora sem sua forma de herói, e ele está respirando de forma pesada. A Sophie ainda está viva e o provoca sobre seus poderes. Ele a manda calar a boca e diz que a única que pode mandar nele é a Faria, e falando nela, ela também perdeu sua forma de herói e caiu no chão de tanto cansaço. A Sophie então ri deles e revela que o vórtice ainda está dentro dela. Eles olham para ela chocados enquanto ela o libera novamente e lhes diz que o fim deles está próximo. O Nemo diz que ainda tem algum poder e fará de tudo para detê-la. Ele começa a se transformar e ao ver a Faria, ele pede desculpas por sua aparência e diz que não é um humano. Ele afirma que também não poderia se tornar um monstro completo, e mesmo sendo esse tipo de criatura, para ele a amizade dela foi a mais valiosa e ela o ajudou bastante a ficar em paz consigo mesmo. A Faria corre até ele e o abraça com carinho. Ela lhe agradece e vai até a Sophie. Ele avança contra ela e começam a se enfrentar. As pessoas observam a luta e a própria Hedda fica surpresa com o fato do Nemo, sendo um monstro, ainda conseguir se fundir com seu herói e lutar. Ele continua a lutar contra a Sophie e ela lhe diz que ele deve pagar por seus pecados por ter matado o verdadeiro Nemo e roubado suas memórias. O Nemo então diz que o verdadeiro Nemo já o aceitou e eles continuam lutando até que ele consegue agarrá-la. O Genis aparece diante dele e diz que desta vez ele a eliminará deste mundo. A Sophie pergunta se ele vai usar o seu poder de selamento novamente, o que significaria perder todos os seus poderes e se tornar um humano comum. O Genis ignora a provocação e diz para o Nemo fazer o que quiser. Assim, uma grande luz aparece quando eles usam o poder do selo e a atmosfera volta ao normal. O livro do tempo cai no chão e o Nemo está deitado ao lado dele. Depois de alguns dias, tudo volta ao normal e a Hedda entra para a academia como uma nova aluna, que na verdade é um monstro, assim como Nemo. A Ellen e a Shirley estão juntas, desfrutando da companhia uma da outra, e o Joey promete se tornar ainda mais forte e até mesmo encontra uma admiradora secreta. Mais tarde, o Garrett se encontra com os outros membros dos 7 Cavaleiros e pede desculpas. Assim, as coisas voltam ao normal e todos voltam a se divertir, especialmente a Faria e o Nemo. Assim termina o pior anime que eu já assisti na minha vida e resumi aqui pra vocês. Se você não entendeu nada, vá lá no MyAnimeList, cria uma conta e dá uma nota 0 pra esse anime, pelo amor de Deus.